Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem trouxe Bíblia aí, irmão? Levanta, por favor. O menino chegou para o pai e disse assim: pai, você acredita mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? E o pai respondeu: é claro, meu filho, claro que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí o menino perguntou: por que o senhor não devolve para ele então, se é dele? Aí o pai perguntou: mas por que você quer que eu devolva para Deus? Ele disse: porque o senhor não lê mesmo? O senhor não usa? Então, que você não seja essa pessoa que sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não está usando. A Bíblia ela não é teológica, irmãos, ela é pedagógica. Se a Bíblia ela não me ensina nada através da minha leitura pessoal, eu vou sofrer da síndrome do papagaio, porque eu vou viver sempre repetindo aquilo que eu ouço na internet. Eu vou estar sempre repetindo aquilo que os outros pregam, aquilo que os outros interpretam. Você pode ter um devocional diário de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Pode ter certeza que o mesmo Espírito Santo que está na minha vida está na sua. Você não entendeu, irmão? Na próxima, creio que você vai entender. Deus não fechou monopólio com ninguém. Eu queria ter a mente do pastor. Você tem a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, Cristo é a palavra. Você vai ter a palavra na sua mente. João escreveu e disse: eu vos escrevo porque vocês sois fortes, porque já venceram o maligno e a palavra de Deus está em vós. Aleluia. Glória a Deus. Está falhando o microfone aqui. Eu não sei se é pilha. Já é a terceira vez, eu acho que ele dá uma falhadinha. Mas vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem achou, diga eu. Diz assim: não. Quem achou, diga eu. Então lê comigo: não. No 3, 1, 2, 3. Não vos embriagueis com vinho em que há. Meu Deus do céu. Tem tradução que fala dissolução, contenda. Tem mais alguma palavra além dessas duas? Oi? Descontrole. Gostei. Não vos embriaguei com vinho que te descontrola, que assume o controle da sua vida. Com vinho que há dissolução, com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é para se encher das coisas do Espírito, é da pessoa do Espírito. Não podemos querer substituir Deus pelas coisas de Deus. Aqui está falando de uma presença que vai nos embriagar, que vai nos tornar descontrolados. É mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo. Então, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, que há descontrole, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O tema da minha mensagem é santa embriaguez, ou embriaguez santa. Então vou estar traçando um paralelo entre a embriaguez alcoólica e a embriaguez espiritual. Você vê que é muito parecido. Quando se fala de vinho alcoólico ou de bebida alcoólica, eu sou 100% abstêmio, ou seja, nesses 28 anos que eu entreguei minha vida a Jesus, eu nunca mais botei um gole de bebida alcoólica na minha boca. Respeito quem defende o uso moderado da bebida, respeito, mas não concordo, porque o pecado não é quantitativo e sim qualitativo, e se defendermos o uso moderado da bebida, não podemos condenar o uso moderado da maconha. Pastor, mas a maconha é uma droga ilegal. Aqui em Amsterdã não. Então o pecado ele não é regional, ele não é cultural. O pecado
ele é universal. O que é pecado é pecado. Mas vamos lá, não quero entrar nessa questão, até tinha muita explicação a respeito disso, usando Bíblia, mas eu não vou, tirei do esboço hoje, não vou estar falando disso. Então, para você ter uma ideia, existia uma divindade pagã que era adorado através do uso do álcool, chamada Dionísio, que era o deus do vinho. Esse deus, com D minúsculo, ele era cultuado através da embriaguez e através da orgia sexual. É sempre paralelo. O álcool, ele está sempre vivendo paralelamente com a promiscuidade sexual. Tem uma frase de um acadêmico inglês chamado Robert Button, que diz assim: a bebida prejudica o homem externamente, ela faz mal para a aparência. Você conhece um alcoólatra de longe. Sua gordura é inchaço, sua pele é diferente, sua cor é diferente. Ele escreveu o seguinte: a bebida, ela prejudica o homem externamente, seu convívio social. Ela prejudica o homem interiormente. A bebida, ela causa impotência sexual, ela causa cirrose. Morre 150 mil alcoólatras no Brasil anualmente de doenças relacionadas ao uso do álcool, sem tirar a questão dos acidentes automobilísticos e domésticos. Então, a bebida prejudica o homem, de novo, externamente, internamente e eternamente. Foi o que ele escreveu e eu concordo com ele. E aí nós devemos ter cuidado com a embriaguez, não só com a embriaguez, irmão, da bebida alcoólica, porque você não precisa nem estar pregando isso para crente. Mas nós devemos ter cuidado para, ao invés de nos embriagar com o Espírito, a gente se embriague com as coisas do Espírito, que também é pecado. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia escreve 9 dons espirituais: dom de profecia, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, dons de curas, que é o único dom em 1 Coríntios 12 que está no plural, porque existem algumas áreas de cura. Existe cura física, emocional, enfim. A Bíblia fala sobre dons de operação de milagres, dom de operação de maravilha, vários dons. E existem muitas pessoas que receberam os dons de Deus e se embriagaram com esses dons e acabaram comprometendo a sua vida com Deus e até a sua eternidade. Estava fazendo um jejum semana passada de 3 dias, eu e o Júnior, semana retrasada, né, Júnior? E a gente estava conversando muito a respeito dessa questão. Estávamos falando muito sobre essa questão. E eu falei para o Júnior que aqui na cidade de Araranguá, os pastores que mais escandalizaram a cidade, os pastores que mais escandalizaram a igreja, foram os pastores usados por Deus na área de operação de milagres e maravilhas. Foram os pastores que mais escandalizaram. Isso não é coincidência. Se você vai analisar na mídia, os pastores que mais há piadinhas, os pastores que mais a chacota, que mais a crítica, são os pastores usados nesta área. Pastor, então isto quer dizer que os dons espirituais são um problema? Não. O problema são os homens que não sabem administrar esses dons. O dinheiro não é um problema, o problema é quem usa ele de maneira errada. Não tem nenhum problema com o sexo, o problema é quem usa o sexo de maneira errada. Não existe nenhum problema com praia de banho, o problema é quem usa a praia de banho para ostentar a sensualidade, o nudismo. Então, não tem nenhum problema em Deus usar você com os dons. Eu tenho buscado isso e Deus já tem me usado nos dons. A mãe do Kevin está aí? A mãe do Kevin está aí no culto? Está aqui, está ali?
Um dia a gente estava na casa de oração, ela pediu oração lá na casa de oração, a gente colocou a mão sobre a cabeça dela, orou, ela caiu e levantou curada. O irmão Alex, está aí, irmão Alex? O irmão Alex tinha um problema eu não sei o nome desse trem aqui, nervo ciático. Deus mandou colocar a mão assim no nervo, que eu senti o cofre dele. Senti, irmão. Botei a mão assim, Deus disse, coloca a mão aí. Eu botei, lembra disso? Jesus curou ele. Então, Deus, não só Ele quer me usar, como quer usar você também. Amém? Ele quer usar a igreja, porque a Bíblia diz que quando os discípulos viram os sinais que Jesus operava, eles acreditaram em Jesus. Então não tem problema com os dons. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:1: buscai com zelo os dons espirituais, buscai com zelo. Então não é, irmão, buscar um pouquinho e desistir, fazer um jejumzinho de meio-dia e desistir, não, é continuar buscando, pedindo, porque Deus testa o nosso nível de interesse, de prioridades. Mas nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Se Deus liberar esta unção sobre a sua vida, isto não vai deturpar você, não vai deformar você, mas vai fazer com que você use esses dons para a glória de Deus. Mas tem crente, irmão, eu não vou chamar de burro, porque eu não quero ofender o jumento. Se me desculpe a minha linguagem, não quero usar aqui uma linguagem violenta para você, mas existem cristãos, irmãos, que não estão entendendo o que Deus quer fazer na vida dele, porque são cristãos que têm se embriagado com tão pouca coisa, com o mínimo que Deus dá. Deus querendo dar um fúzio espiritual e eles fazendo grau, fazendo graça com fusca. Boto 2 panelão de 12, já boto o cotovelo para fora, rebaixo na valeta, fecho na película e aí passa assim pelo catador de lixo, assim, fica assim olhando para ele no fusca. Estou falando aqui espiritualmente, quem está me entendendo aqui? Falei para o irmão hoje, eu digo, irmão, fala para o seu irmão que tem um comércio lá de x-salada, fala para ele fazer um projeto com Deus, fazer um propósito com Deus, de doar pelo menos 10 cestas básicas todo mês, para os pobres, para você ver o que Deus vai fazer no comércio dele. 10 cestas básicas, irmãos, dá R$400, isso não é nada, isso não é nada, isso aí vende em meia hora, se Deus quiser. Agora tem crente, irmão, que Deus olha para ele e pensa assim, cara, para que eu vou dar dinheiro para esse infeliz? Se quanto mais ele tem, mais ele se afasta, quanto mais ele tem, mais ele piora, não faz nada por ninguém. Irmão, seja inteligente pelo amor de Deus, acredite no que eu prego para você, pelo amor de Deus, não perca tempo nessas cadeiras. A igreja é o pior lugar do mundo para a gente perder tempo, irmão. Então, querido, abra sua Bíblia comigo, não fique aí me olhando com esse olhar, que eu fico inseguro. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 32, versículo 15. Nós vamos estar lendo sobre alguns cuidados que você tem que ter, cuidados com a embriaguez, com aquilo que Deus te dá. Porque a Bíblia não diz para você se embriagar, se encher das coisas de Deus. Fala para você se encher do Espírito. E quando você se enche do Espírito, consequentemente o pacote é completo. Mas quando você se preocupa só com aquilo que Deus tem, Deus disse, está bom para você, está bom para mim, está tudo certo. Amém? Vocês estão muito quietos hoje, irmão. Estou quase pegando isso aqui, o púlpito e colocando aqui para ficar mais próximo. Com essa máscara já fica estranho. Se eu não ouvir a tua voz, eu não funciono na pregação. Ainda mais dia de chuva e frio. Quem achou comigo Deuteronômio 32:15, diga eu. Olha só o que diz.
1, 2. Alô? Alô? Deuteronômio 32:15, quem achou, diga eu. Diz assim: o povo escolhido prosperou, mas se revoltou contra Deus. Estou lendo aqui na linguagem de hoje. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e salvador. Deixa eu ler aqui numa outra linguagem, na versão fiel. Diz assim, Deuteronômio 32:15, diz assim: e engordando-se Jesurum, aqui está falando de Jerusalém, tá bom? Engordando-se Jesurum, deu coices. Meu Deus do céu. Engordasse-te, engrossasse-te, e de gordura te cobrisses, e deixou a Deus que o fez, e o desprezou, a rocha da sua salvação. Pastor, o que a Bíblia está dizendo aqui? Está falando de um povo que se aproximou de Deus, um povo que chegou fraquinho, chegou magrinho, chegou necessitado, chegou carente, e Deus começou a abençoar, Deus começou a prosperar, Deus começou a liberar as suas promessas, Deus começou a liberar a sua bênção, e este povo achou que não precisava mais interagir da forma como Deus queria que eles interagissem. Por isso na linguagem de hoje diz: o povo escolhido prosperou, mas se revoltou contra Deus. Então a embriaguez com a bênção de Deus produz ingratidão e revolta contra o abençoador. Aleluia. Eu gosto desse aqui, irmão. Isso é um sunrise. Quando o cara não é muito bonito, irmão, o que ele tem que fazer? Vestir bem. E se ele não tem voz muito bonita, tem que usar microfone bom. Amém? Vamos lá. O povo escolhido prosperou, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito. Está tudo certo, está tudo bom, está bom para mim, eu tenho o suficiente. Mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e salvador. Queridos, a revolta, como fruto da embriaguez, ela resulta em abandono e rejeição à presença de Deus. Isso é facinho de acontecer. Isso é facinho, irmão, da gente vir para a igreja, e aí Deus começa a nos abençoar, e a gente começa a se acostumar com isso, e a gente então perde, vai perdendo, vai deixando pelo caminho aquele sentimento de gratidão a Deus, aquela generosidade que tínhamos no começo. E isso em todas as áreas da vida. Lembra quando a gente aceitou a Jesus, a gente queria voltar para a galera sem nem ter base bíblica, e queria salvar todo mundo que a gente havia deixado lá, e a gente foi se acostumando. Isso acontece em todas as áreas. Vou falar de um camaradinha, de um rei. Segundo Crônicas 32:25 diz: Deus foi bondoso com Ezequias, ou seja, Ezequias, para você ter uma ideia, foi um dos melhores reis que Deus usou em Judá, tribo do sul. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não correspondeu. A embriaguez, gente, com aquilo que Deus nos dá, nos torna insensíveis e não recíprocos. Você pode perceber que todo bêbado, ele é egoísta. Todo bêbado, ele é egoísta. Ele só pensa nele. Por isso ele não se preocupa com o sofrimento. Chega para um alcoólatra e diz assim: olha, você não vê o sofrimento da sua família? Ele não vai entender essa linguagem. Eu sou filho de alcoólatra, irmão de alcoólatra, genro de alcoólatra, já fui cunhado de alcoólatra. Graças a Deus meu cunhado parou de beber. Sou de família alcoólatra, o álcool dizimou os meus tios. E a maioria dos bêbados, eles são egoístas. Eles só pensam na sua
felicidade momentânea. E aqui está dizendo assim: pois era orgulhoso. Irmão, o problema do alcoólatra não é o álcool. O problema do alcoólatra é o seu orgulho. Por isso que o alcoólatra, ele não pede ajuda. No AA é ensinado que o primeiro passo para a cura de um alcoólatra é ele dizer assim: ó, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Então, orgulho, eu escrevi aqui o seguinte: orgulho é você se achar muito grande para fazer pequenas mudanças. Pastor, eu não sou alcoólatra, eu não me embriago com o que Deus me deu. Você tem conseguido fazer pequenas mudanças? Mudanças que Deus está sinalizando para você. Coisas que você sabe que não estão te fazendo bem. Você tem conseguido fazer estas pequenas mudanças? Deus não está te pedindo para você mudar grandes coisas. A Bíblia não está pedindo para a gente mudar grandes coisas. São pequenas coisas, pequenas mudanças. Mas sabe qual é o problema daquele que se embriaga? É que ele não pede ajuda para as pessoas. Eu quero que você entenda uma coisa. Ontem eu falei isso aqui no culto de jovens. Toda pessoa que cruza o seu caminho é melhor do que você em alguma coisa. Toda pessoa que cruza o seu caminho, ela é melhor do que você em alguma coisa. E você é melhor do que todas as pessoas em alguma coisa, em alguma área. Isso quer dizer que não só você pode ajudar pessoas que cruzam o seu caminho, como também Deus pode usar estas pessoas para ajudar você, para alinhar você, para te ensinar algo novo. Então, pelo amor de Deus, irmãos, não é o pecado que me deixa parecido com o diabo, é o orgulho, é eu não pedir ajuda, é eu não querer mudança, é eu me contentar. Isto é arrogância. O que é arrogância, pastor? É quando eu arrogo para mim algo que eu não tenho, que penso que eu tenho, uma virtude que eu não tenho e penso que eu tenho. Então peça ajuda. Amém, gente? E o texto aqui segue dizendo: por isso Deus ficou irado com ele. Ele quem? O rei Ezequias. E com o povo de Judá, e com os moradores de Jerusalém. Veja que, irmãos, o pecado é sociológico. Eu tenho repetido isso. Os meus atos são sociológicos. Ninguém peca sozinho. Até quem se masturba precisa se projetar numa imagem de outra pessoa. Ninguém peca sozinho. Então veja que a embriaguez com aquilo que Deus deu para esse rei trouxe um efeito colateral social nocivo para ele, para sua família e para a sua cidade. Pastor, por que eu não devo me embriagar com aquilo que Deus começou a me dar, com aquilo que Deus começou a fazer na minha vida? Porque se eu me embriagar, eu não vou cumprir o propósito que Deus quer trazer para esta cidade. Se nós nos embriagar com essa estrutura do templo, irmão, e achar que está tudo já muito bom, tudo muito suficiente, nós não iremos cumprir o propósito dessa igreja para com esta cidade. Então o que nós temos que fazer é nos alegrar com essa estrutura, é nos alegrar com esta cadeira. Eu fui ministrar na nossa igreja lá antiga, na sexta-feira para casais, e tem um irmão que era da igreja batista, que ele disse para mim: pastor, Deus te ama, né, cara? Eu disse: por que você fala isso? Ele disse: olha o ponto que Deus deu para vocês. E ele disse: eu fui um culto lá na sua igreja, e ele disse para mim: rapaz, que cadeiras são aquelas? Não tem nenhuma igreja na cidade que tem aquelas cadeiras.
E eu me alegrei muito por isso, não porque os outros não têm, mas porque nós temos. Agora, irmão, não adianta cadeira bonita, se a presença de Deus não descer no culto. Não adianta, irmão, uma estrutura bem localizada, se esta igreja parar de ter o avivamento da parte de Deus. A presença dEle é insubstituível. Aleluia! De que adianta Deus ter me dado um carro bom, irmão, se eu entro dentro daquele carro e não coloco um louvor e não chapo na presença dEle? De que adianta isso? Tem muita gente com casa boa, mas não tem um lar, não tem paz, não sente a presença de Deus. Eu moro numa casa de eucalipto, irmão, mas eu sou feliz com aquilo que Deus me deu, e eu sei que é só o começo. Seja profeta para alguém, diga assim para alguém do lado: é só o começo. É só o começo. O que Deus começou a fazer, irmão, a partir de outubro do ano passado, com esta casa, é só o começo. Tem muita coisa aí. Aleluia, daqui 20 dias chegam os meus livros, Lidere-se, o meu livro Lidere-se, é só o começo. Antes do final do ano quero lançar outro livro, Lidere Seu Casamento. Eu quero, irmão, é só o começo. Então não vamos nos embriagar e achar que está bom, fica satisfeito. Não, fique feliz, mas não conformado, porque é só o começo. Não deixe nada embriagar seu coração, nada. Pisa em cima do dinheiro, meu irmão, e dê glória a Deus, e diga: Senhor, no que eu tenho que usar esse negócio aqui? Faça isso, e você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Se você canta bem, se você toca bem, se você prega bem, isso é só o começo. Não humilhe ninguém, não humilhe pessoas, não compare ninguém com você, não se compara a ninguém. Cada um tem a sua identidade, cada pessoa tem algo para ensinar para alguém, querido. Então não se embriague com nada, meu irmão. Não deixe nada roubar teu coração. Não se embriague com esse vinho. Pastor, eu não sou de beber bebida alcoólica, mas tem coisa pior que a bebida alcoólica, irmão. É a religiosidade alcoólica. Por isso eu falo, e alguns me criticam quando eu digo, antes eu dizia melhor uma igreja que um bar. Hoje eu digo diferente, dependendo do líder, melhor é o bar. Porque pelo menos lá no bar as pessoas estarão sabendo que elas não encontraram a felicidade que Deus tem para elas. O bar, a única coisa que ele prejudica é o fígado das pessoas. Mas uma igreja, irmãos, uma igreja mal liderada por alguém ferido, é uma igreja que cria uma revolta no coração de muita gente contra Deus e contra a própria igreja. Amém? Glória a Deus. Sabe o que é interessante no bêbado? A ousadia. Não sei se você já saiu com pessoas que sã não matava uma mosca. Quando dava um brilhinho, irmão, ficava macho. Quanto mais baixinho, mais macho ficava. Quando saía com a galera, ele ia na frente assim. Só fazia confusão para os grandes brigarem. Quando a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, a Bíblia está dizendo, se embriague com Deus. Você vai virar macho, irmão. Você vai ter ousadia para enfrentar, não é as suas guerras, é as guerras do Senhor. Aleluia. Eu perguntei na quarta-feira e perguntei ontem, você que ouviu nas duas vezes, me desculpa, eu vou perguntar aqui de novo. Alguém já perguntou para você o que você queria ser quando crescesse, quando você era criança? Quem é o que? Além de mim. Eu, irmão, dependendo do filme que eu assisti, eu queria ser alguma coisa. Eu queria ser o Rocky Balboa. Depois eu assisti o Top Gun, eu queria ser o Tom Cruise. Eu subia na minha bicicleta e começava a cantar Take my grace away. Um português, um inglês assim perfeito. Fazia até o teclado. Take my grace away. Eu era o Tom Cruise. Na minha cabeça de criança. Aí eu assistia Lagoa Azul. Aí eu queria ter olhos azuis, irmão, igual aquele ator. Eu queria conhecer a Brooke Shields. Hoje ela deve estar com mais ou menos uns 115 anos, a Brooke Shields. Quando a gente é criança,
A gente é ousado, é ou não é? Você já viu criancinha desse tamanho assim, ó, que brinca, dá tapa na cara de cobra? Aí a gente cresce, a gente fica com medo de barata. Então, se perguntaram para mim e para você, o que você queria ser quando crescesse? Eu vou fazer outra pergunta. O que você deixou de ser depois que você cresceu, querido? O que você deixou de ser? Você deixou de ser aquela pessoa ousada? Você deixou de ser aquela pessoa sonhadora? Você deixou de ser aquela pessoa corajosa? Eu e a Márcia, quando a gente estava assim, quase que namorando, a gente sonhava em ter uma Kombi e ir para os Estados Unidos pelo México. Eu nem trabalho tinha. Eu ia fazer xixi no tanque da Kombi e viajar, porque não tinha dinheiro nem para comprar gasolina. E aí a gente cresceu e a gente começou a ficar com medo de algumas coisas se perderam. O que eu deixei de ser quando eu cresci? A gente vem para a igreja, a gente vem cheio de amor por pessoas, a gente vem com paixão por aqueles que não têm o que comer, por aqueles que não têm o que vestir, e o nosso coração vai se petrificando, e a gente vai se tornando religioso, e a gente vai perdendo a sensibilidade, a ousadia. Nessa noite você vai se encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui nós temos um verbo progressivo. Na verdade, na versão grega original está no gerúndio, enchendo do Espírito, porque é um processo gradativo, irmão. Você não vem para a igreja e de repente você recebe num evento Hadug espiritual e você levanta dali super crente. Isto é gradativo. Isto é gradativo, é o pão nosso de cada dia. A Bíblia diz, mas a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Então não pense que eu e você já chegamos na estatura que Deus queria nos levar. Estamos só engatinhando, estamos só começando. Eu acho que o meu ministério como pastor nem começou ainda, só para você ter uma ideia. Faz 10 anos que eu estou pastoreando. Até aqui foi para Deus me curar de algumas feridas. Até aqui foi para Deus me tratar de algumas coisas que eu vim ferido, que eu vim machucado. Até aqui foi para eu aprender com os erros e acertos. Então é algo gradativo, não é enchei-vos, é enchendo-vos. E não está dizendo que é o Espírito Santo que vai me encher na força, não. Eu preciso querer isto. Quantos querem nessa noite? Quantos querem viver um novo tempo, uma nova dimensão em Deus, estar em outro lugar em Deus? Aleluia! Embriagados pelo Espírito, que coisa linda de Deus. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e de repente foram vistas sobre a cabeça deles línguas repartidas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas. Para encurtar o texto aqui, parafraseando na finaleira, a Bíblia diz que eles pensaram que estavam tudo bêbados. Então, irmão, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem certeza? Porque bêbado faz vexame. Quem tem medo do ridículo nunca vai experimentar o sobrenatural. Pensa bem antes de você dizer para Deus: Deus, eu quero. Quando eu fui no ano retrasado receber a transferência de unção, de oração do Benihim, lá em Vacarias, na ida para lá, Deus falou muito forte ao meu coração: você tem certeza que você quer isto? Quando nós fizemos o propósito e o Júnior de jejum e de oração, ficamos 72 horas em jejum. No final ele disse: pastor, você faz uma oração de transferência por mim? Eu digo: é claro que eu faço. Eu disse: o que você quer receber? Ele disse: eu quero receber esta fome que tu tem pela Bíblia. E eu orei sobre ele, irmãos, e eu transferi esta unção para a vida dele. Pastor, deu certo? Não sei, irmão, pelo menos eu tentei.
A Bíblia diz em Números capítulo 11, que Deus pegou de algo que estava sobre a vida de Moisés e colocou sobre os 70 anciãos. Deus não botou direto não, Deus terceirizou com Moisés. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Talvez por causa de tantos escândalos na mídia, tantos escândalos na internet, tanta gente vendendo unção, que talvez nós desacreditamos disto. Tem coisas, tem alguns princípios e valores bíblicos que foram se perdendo, porque a gente usa o exemplo negativo para justificar o positivo. Como tem gente vendendo caneta ungida, lenço, máscara espiritual ungida, feijão ungido. A gente aí acha que não tem mais nada ungido. Tem homens ungidos ainda. Tem homens que ainda pagam preço na oração, que ainda são apaixonados pela Bíblia e que tem algo de Deus para ser transferido para a sua vida. Crede nos vossos profetas e prosperareis. A Bíblia diz em Hebreus 13:7, a fé dos pastores imitai, atente para a maneira dele de viver, olhe para a maneira dele de viver e imite ele. Aleluia, glória a Deus. Pastor, o que mudou depois que o Benihim olhou para você? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Se mudou ou não mudou, não quero saber. Agora uma coisa eu sei, eu fiz isso, eu fui lá, eu paguei um preço, eu me dispus, eu fiquei à disposição, eu criei nessa unção, nessa transferência, eu acreditei. Amém? Então, quando Ana, no capítulo 1 de 1 Samuel, dobrou os seus joelhos e começou a orar, a Bíblia diz que ela estava amargurada no seu espírito, porque ela não tinha filhos, e ela começou a orar intensamente. 1 Samuel capítulo 1 versículo 10, e de repente o sacerdote olha para ela e pensa que ela está como? Irmão, se você quer, irmão, viver embriagado, ore, querido, ore, meu irmão. E eu vou aqui mostrar para você como que funciona o negócio quando você se embriaga das coisas do Espírito. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 23 versículo 9. Alessandro Vilas Boas, ele fez uma canção em cima desse versículo. Estou como que embriagado do vinho, eu estou como um ébrio, Senhor, por causa de Ti. Quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, eu disse: acho que isso é heresia. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 23 versículo 9. Aqui na minha tradução diz assim, ó: por causa de Deus e por causa das suas santas palavras, estou feito como um homem embriagado, e como um homem que bebeu muito vinho. O profeta estava dizendo: por causa da presença de Deus na minha vida, por causa da meditação nesse texto sagrado, eu estou como um bêbado, eu estou como alguém que bebeu muito vinho, alguém que bebeu um porre. Então há dois tipos de pessoas, irmãos, que se embriagam: aquele que se embriaga socialmente, aquele que até para beber é fresco, ele pega assim com a ponta do dedo, e ele só bebe, só se embriaga em festa. Sabe aquele crente, irmão, que só recebe a presença, o poder e a unção em festa na igreja? É mais ou menos isso. Só quando vem pregador de fora, tem que vir cantor de fora. Filma aqui, eu fui pregar numa vigília com um cantor famoso, e você sabe que a maioria dos cantores famosos atrasam. Eles têm que atrasar, porque a Bíblia diz que Deus chega no meio do louvor, Deus habita no meio do louvor, e eles também têm que chegar no meio do louvor. Pregador famoso tem que atrasar, irmão. Tem que atrasar, porque todo mundo tem que ver a entrada triunfal no culto. E aí quando chegou o cantor famoso, ele não tem culpa. Ele não tem culpa, irmão. Baixou a idolatria gospel.
Selfie não parava mais. Era uma coisa assim, irmão, de regurgitar. Não, é de vomitar mesmo. Não vou nem falar bonito. O cantor famoso parou de cantar, o púlpito esvaziou. E eu pregando, ainda tinha a cantora que mais sapateou na brasa, na hora que ela cantou, estava lá assim com ele, tirando selfie. E eu pregando, irmão. 60% do pessoal que estava na vigília foi embora na hora da pregação. E Deus me disse: dá uma batidinha por mim aí, querido. E eu bati, eu não quero mais voltar para pregar lá mesmo. Você que me convidou, não me convide mais, irmão. Para esse tipo de evento não sirvo. Porque tem gente que só bebe em festa. Tem gente que só bebe final de ano, festinha. Irmão, você não é um bêbado raiz. Porque o bêbado raiz, ele tem que passar no boteco pelo menos uns 15 minutos antes de ir para casa. O bêbado raiz, ele tem que beber todo dia, irmão. O bêbado raiz, tudo ele tem um motivo para beber, meu irmão. Se ele está triste, ele bebe para esquecer. Se está feliz, bebe para comemorar. Por causa de Deus e da sua palavra, eu estou feito como um homem embriagado e como um homem que bebeu muito vinho. O segundo tipo de bêbado, irmão, é aquele que é dependente. Ele tem que beber todo dia. Agora eu vou falar sobre coisas que a embriaguez espiritual faz na vida da pessoa. Primeiro lugar, toda pessoa que se embriaga, toda pessoa que bebe, a primeira coisa que ela tem que entender é que ela não está mais apta para dirigir. Ou seja, uma pessoa bêbada, ela está em inaptidão para dirigir. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Irmão, todo crente que vive embriagado com Deus, vive embriagado no Espírito Santo, irmão, ele não dirige mais a vida dele. Ele só caminha, ele só anda, irmão, no banco do caroneiro, porque ele diz: Senhor, dirige a minha vida. Aquilo que Davi falou no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Coloque ele no volante do seu caminhão, meu irmão, que você vai poder bater as selfies das coisas bonitas, você vai poder virar a cabeça para o lado e dormir. Todo bêbado, irmão, perde o controle do volante, tem que entregar o volante para outro. Aleluia, glória a Deus. Segundo lugar, todo bêbado, irmão, é desinibido, por isso que ele bebe. Se ele era introvertido, se ele era uma pessoa que tinha dificuldade de chegar numa festa, irmão, botou um brilhinho, ele já chega aqui, ó. Tá nem aí, meu irmão. Perdeu a inibição. Eu não estou falando que você não pode ser introvertido, eu não estou falando que você não pode ser uma pessoa mais contida. Eu estou dizendo que quando Deus pega você de jeito, meu irmão, a sua vergonha vai embora. Você faz coisas que depois você pensa: não fiz isso. Você vê foto na página da igreja assim, que você parece o Coringa, preto assim, batom vermelho assim. Porque toda pessoa que bebe, ela fica desinibida. Ela fica desinibida para falar. Tem gente que não fala contação, quando bebe, fala pelos cotovelos. Ela perde a desinibição para cantar. Todo bêbado vira cantor, irmão. Eu sei, aqui na frente tem um bar, gente. Ontem a gente estava aqui encarangado com frio, e os bêbados ali, mas cantavam o que dava de ouvir aqui na igreja. Só pararam quando chegou a polícia. E canta, irmão, um bêbado canta demais. Você conhece um crente bêbado na presença de Deus, quando ele quer, a voz dele aparece mais lá embaixo do que às vezes o cantor aqui em cima. E o pior de tudo é que ele tem certeza que está afinado. Isso é o mais legal. Por isso a Bíblia diz em Atos 16 que Paulo e Silas oravam e cantavam. Irmão, todo crente que ora é chapado. Todo crente que ora é embriagado. E todo embriagado canta. Paulo e Silas oravam e cantavam, não queriam nem saber.
Ah, mas não é cantor, não interessa, é o meu momento, é o meu espaço, eu vou cantar no meu espaço. Todo bêbado vira dançarino, já viu? Bêbado vira pé de valsa, irmão. Baixa uma unção de Baryshnikov, que é o maior bailarino que existe no mundo hoje. Baryshnikov. Eu encarnava o Michael Jackson, mas eu não bebia. Eu não era de bebida. Mas tinha gente que bebia, caía na pista comigo. Não, agora eu vou ganhar aqui no Michael Jackson. Então todo bêbado, irmão, vira dançarino. Jeremias capítulo 31, versículo 13, diz assim: então a virgem se alegrará na dança, os velhos se alegrarão na dança. Irmão, tem crente velho na igreja que está perdendo para as irmãs do Ciarte. As irmãs do Ciarte vão toda semana no bailinho, aí eles diminutivam, né? No bailinho. É bailinho, pastor, é só um bailinho. Mas a irmã chegou para mim: seu pastor, é pecado eu ir no bailinho? Mas irmã perguntou para mim, eu disse: não, irmã, desde que não seja pecado eu ir com outra mulher para um motelzinho. Não, pastor, é diferente. Não é, irmã. Toda pessoa que quer justificar os seus erros, ela diminui minha cervejinha, meu cigarrinho, meu bailinho. Esse texto está dizendo que a virgem dança quem está bêbado. O velho dança também, se estiver bêbado. Quantas velhas que já acabaram com a festinha da neta, que tomou um gorozinho e baixou o espírito da Carla Pérez, e foi até dançou na garrafa. E a Bíblia diz então que os jovens também se alegrarão na dança. Irmão, ontem cantaram uma celebraçãozinha no culto de jovens, mas nem no culto de worship acabou com a celebração. Acabou com a celebração da igreja. Eu lembro do tempo que a nossa igreja, irmãos, ela era conhecida assim pela igreja da alegria, sabe? Tinha uma canção que dizia parar à direita, parar à esquerda, por todo lado, e o povo fazia. Aquela música a primeira vez, eu entro na tua presença, lembra? Que a gente ia para frente assim, ó. Se cantar hoje, irmão, a gente fica, eu entro na tua presença para receber o seu poder, toda a terra. Parece coreografia de igreja de costumes, que não pode dançar. A gente não pode dançar, irmão. Quem está bêbado dança. Diga para alguém do lado aí, você tem que voltar a dançar, irmão. Todo bêbado dança, irmão. Não estou falando aqui de dança sensual. Outra coisa, irmão, todo bêbado chora e ri na mesma hora. Irmão, eu palestrei lá na sexta-feira, e de repente estava um irmão, ele não estava bêbado, ele estava travado de cocaína. E ele olhou para mim assim, e ele assim, é o Jean? Eu disse, sou. Por que, irmão? Ele assim, tu dançava, louco, dentro da igreja isso. E os irmãos já tudo assim, tu dançava, rapaz. De repente começou a chorar. Já me abraçou, já me escatarrou todo, me abraçou, porque o bêbado fica sensível, já notou? O bêbado fica sensível. Pega essa palavra no seu espírito, irmão. O bêbado fica sensível. Irmão, se tiver um bêbado no bar, não fica ninguém sem beber, se ele tiver dinheiro. Ninguém fica sem beber. Não tem bêbado sem bebida e nem fumante sem cigarro, se tiver um bêbado com dinheiro num bar. Isso eu estou falando mentira ou verdade? Então o que está faltando para a igreja? Se embriagar, meu irmão. Porque se você se embriagar, meu irmão, eu não acredito que você vai deixar alguém ter falta do seu lado.
você vai virar sensível, você vai chorar, você vai sorrir, você vai fazer o que tem que fazer, irmão. Pelo amor de Deus, a igreja ela tem que ter amor e humor, senão os nossos cultos começam a ficar muito chato. Às vezes eu estou pregando aqui, meu irmão, e eu estou olhando lá para o bar, dá vontade de largar o microfone e correndo para lá com eles. Eu estou dizendo para você que a gente parou de beber. Pastor, eu estou em abstinência. A gente começou a ficar muito chato, irmão. Ei, alô? Tem mulher, irmão, tem mulher que o marido aceitou a Jesus e ela tem saudade do tempo que ele era bêbado, porque pelo menos ele era alegre dentro de casa. Pelo menos ele chegava cantando dentro de casa. Deus quer resgatar essa alegria para a tua casa. Não adianta nada eu vir para cá, fazer a obra de Deus, pregar, dirigir a igreja com excelência, e eu estar dentro de casa sempre de cara feia. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 26, que o Abimeleque espiou e o Isaac e a Rebeca estavam brincando. E pela brincadeira que os dois estavam fazendo, o Abimeleque percebeu que os dois eram casados. Irmão, imagina o tipo de brincadeira. Irmão, você tem brincado com a sua mulher? Você tem brincado com o seu marido, irmã? Ou você ficou uma crente chata? Um crente chato que só fala de Deus, de igreja, de Bíblia, de jejum, de oração. Porque o pastor disse, porque a Bíblia disse, porque o Deus disse. Volte a se embriagar. Todo bêbado, irmão, ele tem prazer e ele esquece rápido. As pessoas que são alcoólatras, elas têm prazer em beber. Elas não bebem só porque são dependentes. Quando elas bebem, elas chegam a fechar o olho assim, ó. Aí arrota, porque todo bêbado tem que arrotar. Você vê assim um prazer em beber. Se Deus colocasse em mim nessa noite um nível, algo para medir o nível do meu prazer em estar aqui, qual seria o nível de 1 a 10? Olha só o que a Bíblia diz no Salmo de número 9, versículo 2: em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei, louvarei ao teu nome, ó Altíssimo. Todo bêbado, irmão, ele sofre de uma doença chamada esquecimento. Já viu? Eu achei que isso era folgadice do bêbado. Não é. O bêbado ele esquece mesmo, porque o álcool ele envolve uma parte do cérebro chamado hipocampo, que é a parte responsável pela memorização. O bêbado esquece mesmo. Irmão, você conhece um crente que é bêbado na presença e um crente que não é. Por quê? Porque o crente que não é bêbado, ele não esquece nada. Ele está toda a vida remoendo o passado. Ele está toda a vida falando do que aconteceu. Ontem eu vi uma pessoa falando com a minha esposa. Depois eu perguntei para ela assim: o que ela estava falando contigo? O mesmo assunto? Ela disse: o mesmo assunto. O mesmo assunto. Tem gente que às vezes a gente vê no corredor, a gente, opa, já vou cortar fila aqui. Vai vir falar da meu marido, porque o meu marido. Foi eu que mandei você casar com ele? Não foi. Larga de uma vez desse cabeção. Pare de reclamar da sua esposa. Pare de reclamar dos seus filhos. Pare de reclamar, esqueça seu problema. Se embriague, irmão. O bêbado ele bebe para esquecer. Sabia disso? Esquece. É por um tempo, mas esquece. Esqueça. Tem crente que não esquece dos problemas, nem quando está aqui na igreja, não esquece. Fica, o que eu tinha que fazer amanhã mesmo? Quanto que eu tinha que pagar mesmo? Será que vai entrar aquele cheque? Esqueça, meu irmão. Beba. Está no boteco de Jeová, enche a cara, meu irmão. Canta, dança, festeja, esqueça, celebre. Quem sabe, enquanto você adora, Ele está resolvendo o seu problema por você. E amanhã vai dar tudo certo. Amanhã vai dar tudo certo. Pastor, esse negócio de esquecer é bíblico? É bíblico. Isaías 43, 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado.
Deus falando para o seu povo. Diga para o irmão do lado aí: é Deus, irmão, é Deus. Vou ler de novo, anote aí na sua Bíblia, pelo amor de Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Versículo 19: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, e vocês não percebem. Deus está dizendo: vejam, ei, alô, abra os olhos, percebam o que eu estou fazendo. Deus está dizendo aqui: percebam o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma coisa nova. Deus está dizendo: eu estou mostrando para vocês algo novo. Alô? Eu estou mostrando para vocês algo novo. Quem está me ouvindo aqui? Eu quero encerrar contando um testemunho. Esta semana eu fui no supermercado. Eu falei isso ontem aqui. Eu fui no supermercado e fiz algumas compras de comida. E eu comprei uma barra de chocolate, daquela que a minha esposa gosta. Eu cheguei para ela e disse: ó, você deixa a comida no armário, mas essa barra de chocolate você esconde. Ela assim: como assim? Esconde? De quem? Da Débora. Você sabia que o nome Débora no hebraico quer dizer abelha? Abelha, Débora no hebraico é abelha, não pode ver doce. Eu disse: o miojo pode deixar aqui exposto, o chocolate não, esconde para a gente comer, assistir Netflix depois, só eu e tu. E aí Deus me deu uma revelação, irmão, porque eu estava dizendo para minha esposa: se eu deixar elas ver, se eu mostrar para elas o chocolate, para a Débora e para a Cálita, eu vou ter que dar. Então tem coisas lá em casa que a gente esconde, irmão, porque se mostrar, é porque eu quero dar. Olha aqui para mim, aqui eu encerro. Deus tem mostrado algumas coisas para você, não tem? Deus não tem falado algumas coisas para o seu coração? Deus não tem mostrado algumas coisas? Então se Ele está mostrando, é porque Ele quer te... E você quer? Você quer receber? Você quer receber um garrafão ou quer receber uma garrafinha? Você quer ficar bebendo socialmente ou quer beber sem moderação? Você quer encher a cara todo dia com Deus, ou você quer vir só no domingo, em datas festivas, tomar um golinho e dizer: ai não, não posso beber muito porque eu tenho que dirigir, eu tenho que pegar o controle de novo da minha vida? O que o Pai está te mostrando é exatamente isso que o Pai quer te dar. Quando eu deixo a amostra lá em casa, eu estou dizendo para minhas filhas: pode pegar, é para vocês, vocês são meus filhos. Fiquem em pé, por favor.